A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 331º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para leitura o capítulo 14 do livro 1 de Coríntios. A inspiração do dia. Os dons espirituais. No capítulo 14, versículo 1, procurai com zelo os dons espirituais. Os crentes têm amor genuíno pelos que também pertencem ao corpo de Cristo. Devem buscar os dons espirituais a fim de poderem ajudar, consolar, encorajar e fortalecer os necessitados. Não deve esperar passivamente que Deus lhe conceda os dons do Espírito Santo. Deve, pelo contrário, com zelo desejar e buscar com oração esses dons, principalmente os que são próprios para encorajar, consolar e edificar. O que fala a língua. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Os coríntios exageravam a importância do dom de línguas no culto público, e isso em detrimento dos outros dons. Além disso, usavam esse dom na igreja sem interpretação. Paulo procura corrigir esse abuso ao ressaltar que as línguas sem interpretação no culto público de nada aproveitam. Segue-se um esboço desse capítulo. Primeiro, a profecia edifica a igreja mais do que as línguas sem interpretação. Segundo, a profecia e as línguas com interpretação têm igual importância na igreja. Terceiro, falar em línguas no culto público sem interpretação não beneficia os outros. Quarto, os que falam ou oram em línguas na igreja devem orar pedindo o dom da interpretação para assim edificarem a igreja. Quinto, na vida pessoal de Paulo, falar com Deus em língua é um meio importante de adoração e de crescimento espiritual. Sexto, a profecia é mais útil do que as línguas sem interpretação, visto que a profecia leva à convicção de pecado e à consciência da presença de Deus. Sétimo, falar em línguas e o profetizar devem ser regulados a fim de que não prevaleça a ordem na igreja. Ainda no versículo 2, não fala aos homens, senão a Deus. Há basicamente duas maneiras de entender esse versículo. Primeiro, alguns entendem que ele mostra que a finalidade principal das línguas, quer na igreja, quer em particular, é falar primeiramente com Deus e não aos homens. Quando as línguas são dirigidas a Deus, envolvem a comunicação com Ele mediante o Espírito Santo e podem tomar a forma de oração, de louvor, de cântico, de invocação de bênçãos e de ação de graças. O que se fala em línguas são mistério, isto é, coisas incompreensíveis a quem falam aos ouvintes. A interpretação da expressão vocal em línguas permite à congregação participar dessa manifestação de adoração dirigida pelo Espírito e, assim, ela poderá dizer amém à oração ou louvor inspirado pelo Espírito. Segundo, por outro lado, é possível que a declaração de Paulo queira dizer que somente Deus compreende uma expressão em línguas, a não ser que seja interpretada. O sentido seria que as línguas, quando interpretadas, são dirigidas aos homens. Esse ponto de vista é apoiado pela declaração de Paulo de que a razão pela qual as línguas não são dirigidas aos homens é porque ninguém o entende. Profetiza para edificação. Preste atenção na mensagem no versículo 3. O dom de profecia na igreja é originado pelo Espírito Santo, não primeiramente para predizer o futuro, mas para fortalecer a fé do crente, sua vida espiritual e sua resolução sincera de permanecer fiel a Cristo e aos seus ensinos. Profetizar não é, porém, pregar um sermão preparado, mas transmitir palavras espontâneas sob o impulso do Espírito Santo para a edificação do indivíduo ou da congregação. Edifica-se a si mesmo. Preste atenção na mensagem no versículo 4.
Falar em línguas sem interpretação edifica, isto é, faz crescer a fé e a vida espiritual. A quem fala, porque coloca a pessoa em comunhão direta com Deus por meio do Espírito, ultrapassando a capacidade da mente. Paulo declara que ele ora e tem comunhão com Deus desta maneira. Ao mesmo tempo, ora com o seu entendimento. Eu quero que todos vós faleis línguas. Preste atenção na mensagem no versículo 5. O desejo de Paulo refere-se aqui ao falar em línguas a Deus nos momentos de devoção particular. Fica claro que línguas assim têm valor para adoração e oração pessoais do cristão individualmente. Paulo acrescenta que as línguas autênticas, acompanhadas de interpretação na Assembleia, edificam a igreja da mesma maneira que a profecia. Falar em línguas no culto, sem a interpretação, não contribui em nada para a edificação da igreja. Falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Preste atenção na mensagem no versículo 6. Às vezes, as línguas faladas podem ser dirigidas à congregação. Paulo descreve a situação hipotética dele chegar a Corinto e falar em línguas no culto de adoração ali. Tal fala não lhes aproveitaria nada, a não ser que ele também lhe levasse alguma revelação ou conhecimento. O conteúdo deste versículo sugere que essas línguas, ao serem interpretadas, deveriam consistir de mensagem contendo revelação, conhecimento, profecia ou ensino à congregação. Esse modo de entender tem apoio nos versículos 8, onde Paulo apresenta a analogia da trombeta que transmite uma mensagem de preparo para a batalha. Em outras palavras, falar em línguas com interpretação pode resultar numa mensagem ao povo de Deus de preparo para a guerra espiritual contra Satanás, contra o pecado e as coisas ímpias do mundo, onde pode nos conclamar ao preparo para a volta iminente de Cristo. Trombeta, se preparará para a batalha? Preste atenção na mensagem no versículo 8. Falar em línguas na congregação é semelhante à música, isto é, quem fala em línguas deve produzir sons de fáceis identificação. Como a trombeta que fala em línguas estranhas em público deve transmitir uma mensagem compreensível, deve orar a fim de que possa, pelo Espírito, interpretar o que fala para a edificação dos outros. Orarei com o Espírito, com entendimento. Preste atenção na mensagem no versículo 15. Paulo refere-se à sua própria experiência, quando, ao falar em línguas dirigidas a Deus. Oro com o Espírito significa orar em línguas sob o impulso do Espírito Santo. O espírito do crente ora à medida que o Espírito Santo o capacita a falar. Paulo fala aqui do uso pessoal de línguas dirigidas a Deus. Paulo usava as línguas não somente para orar, mas também para cantar, para louvar e para dar graças a Deus. Orar com entendimento significa orar e louvar a Deus através da nossa própria mente, numa língua aprendida, mas também sob impulso do Espírito. Falo mais línguas. Preste atenção na mensagem no versículo 18. Paulo considerava o dom de línguas uma parte tão importante da sua vida espiritual que frequentemente se expressava em línguas, nas orações, nos cânticos, nos louvores e nas ações de graça. Ele fala com reverência e gratidão a Deus e respeito dessa forma de manifestação do Espírito Santo. Alguns interpretam este versículo afirmando que Paulo falava mais em línguas aprendidas do que os coríntios. Essa interpretação é incorreta, porque a palavra mais, do grego malon, não é um adjetivo modificando o substantivo línguas, mas um advérbio de intensidade modificando o verbo falar. Sendo assim, Paulo não disse falo mais em línguas, mas sim falo em línguas mais, isto é, mais frequentemente, do que todos vós. Antes, na igreja. Preste atenção na mensagem no versículo 19. Na igreja, Paulo preferia pronunciar poucas palavras, contanto que os crentes entendessem, do que falar 10.000 palavras em línguas estranhas, sem interpretação.
Os versículos 18 e 19 deixam subentendido que Paulo falava mais em línguas nas suas devoções particulares do que no culto público. As línguas são um sinal. Preste atenção na mensagem no versículo 22. As línguas dentro da congregação tornam-se um sinal negativo para os incrédulos, porque os convence que estão separados de Deus e, portanto, não podem compreender o que está acontecendo. A profecia é também um sinal para o crente, pois este reconhece que se trata de uma obra sobrenatural do Espírito Santo e uma prova de que Deus está operando na igreja. As línguas, como um sinal para um crente, indica que o Espírito Santo está sendo derramado e manifestado entre o povo de Deus. Indulto ou infiel, de todos é julgado. Preste atenção na mensagem no versículo 24. Um dos sinais mais certos de que o Espírito Santo está presente e operando em qualquer congregação é quando ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro, através da manifestação do Espírito entre o povo de Deus, o pecado será desmascarado. Haverá um chamado ao arrependimento e os pecadores ficarão convencidos dos seus pecados. Onde não há desmascaramento da justiça, convicção do pecado e chamada ao arrependimento, o Espírito Santo certamente não está operando segundo o padrão bíblico. Segundo, não há um dom especial da revelação na leitura do pensamento para descobrir pecado no coração de alguém. A palavra da profecia, com a sua verdade moral, ao ser proclamada sob o impulso do Espírito Santo, basta para convencer o coração do pecador. Tudo para edificação. Preste atenção na mensagem no versículo 26. O propósito principal de todos os dons espirituais é edificar a igreja e o indivíduo. Edificar, do grego oikodomeo, significa fortalecer e promover a vida espiritual, a maturidade e o caráter santo dos crentes. Essa edificação é uma obra do Espírito Santo através dos dons espirituais, pelos quais os crentes são espiritualmente transformados, mais e mais para que não se conformem com este mundo, mas edificados na santificação, no amor a Deus, no bem-estar do próximo, na pureza de coração, numa boa consciência e numa fé sincera. 2 ou 3 e haja intérprete. Preste atenção na mensagem no versículo 27. No uso de dons espirituais deve haver ordem e equilíbrio. As diretrizes bíblicas para falar em línguas em voz alta na igreja são: primeiro, numa só reunião não deve haver mais do que 2 ou 3 que falem, orem ou louvem em línguas, isto é, somente com interpretação. Segundo, falar em línguas deve ser feito por uma pessoa de cada vez. Terceiro, toda enunciação em línguas deve ser julgada pela igreja quanto à sua autenticidade. Quarto, não havendo ninguém presente com o dom de interpretar, o crente pode, em silêncio, falar em línguas, em oração pessoal dirigida a Deus. E os outros julguem. Preste atenção na mensagem no versículo 29. Toda profecia deve ser avaliada quanto ao seu conteúdo. Isto demonstra que a profecia nos tempos do Novo Testamento não era infalível, sendo possível de correção. Primeiro, às vezes, a profecia e ao falar em língua não procediam de Deus. Até mesmo os espíritos malignos conseguem agir na congregação através de falsos mestres ou falsos profetas aí presentes. O profetizar, o falar em línguas estranhas ou possessão de algum dom sobrenatural não é garantia de que alguém é genuíno profeta ou crente, pois os dons espirituais podem ser falsificados por Satanás. Segundo, se a igreja não julga com decência e ordem as profecias, ela deixou de seguir as diretrizes bíblicas. Note também que a profecia não era algo como um impulso incontrolável do Espírito, pois apenas um profeta podia falar de cada vez. Terceiro, qual deve ser a atitude da igreja para com as mensagens proféticas? Ponto número 1. Todas as profecias devem ser testadas segundo o padrão da doutrina bíblica. Isso significa que os crentes devem ficar atentos ao seu cumprimento e atentos também ao caso dela não se cumprir.
Ponto número 2, se a palavra profética é uma exortação, a congregação precisa perguntar: o que devemos fazer para obedecermos à vontade do Espírito? Profetizar uns depois dos outros. Preste atenção na mensagem no versículo 31. A distinção entre a profecia como dom espiritual e a profecia como parte da Sagrada Escritura deve ser conhecida com clareza, embora se trate, nos dois casos, de uma mensagem recebida de Deus. Primeiro, os escritores da Bíblia recebiam a mensagem mediante a inspiração direta e única da parte do Espírito Santo e a comunicavam sem erro. O resultado foi uma mensagem infalível. Segundo, a profecia do tipo descrito nos capítulos 12 e 14, porém, não tem inerente em si a mesma autoridade ou infalibilidade que a inspirada palavra de Deus, embora provenha do impulso do Espírito Santo. Esse tipo de profecia nunca poderá ser considerado inerente. Sua mensagem sempre estará sujeita à mistura e erros humanos. Por isso, a profecia da Igreja nunca poderá ser equiparada com as Sagradas Escrituras. Além disso, a profecia em nossos dias não poderá ser aceita pela Igreja local até que seus membros julguem o seu conteúdo para averiguar a sua autenticidade. A base fundamental desse julgamento é a palavra de Deus escrita, isto é, a profecia está de conformidade com a doutrina apostólica? Toda experiência e mensagem na igreja deve passar pelo crivo da palavra de Deus escrita. As mulheres estejam caladas. Preste atenção na mensagem no versículo 34. Os versículos 34 pode ser interpretado pelo versículo 35, isto é, a proibição das mulheres interpretarem o culto com perguntas que podiam ser feitas em casa. Em 1 Coríntios 11, versículo 5, Paulo deixa claro que em Corinto as mulheres oravam e profetizavam no culto público. E por fim, versículo 39, profetizar e não proibais línguas. Preste atenção na mensagem. Esse duplo preceito encerra o ensino bíblico sobre a profecia e as línguas. Se os coríntios não reconhecem que os ensinos de Paulo são mandamentos do Senhor, provam que não são profetas, nem povo de Deus. As igrejas atuais que afirmam seguir a palavra de Deus, mas que proíbem o falar em línguas e não desejam com zelo que seus membros profetizem, devem verificar como estão aplicando a si os versículos 37 e 38. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.